Seguimos aqui com a Basília Rodrigues para falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a defesa dele estuda questionar o vazamento de parte da delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. Basília, estratégia jurídica já está definida? Eles estão caminhando, conversando sobre esta possibilidade, analisando a possibilidade de questionar ao Supremo Tribunal Federal sobre como, por onde vazou essa primeira parte do depoimento, que é longo, no formato de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Aquele depoimento, olha, alguns jornalistas tiveram acesso à cópia do depoimento. São 7 páginas, Carol, sendo que dessas 7, há textos escritos em 6 delas. Logo no enunciado é abordado junto ao delator ou colaborador que vários assuntos vão ser tratados. Tem joia, tem vacina e também o golpe. Mas este primeiro depoimento fala somente de golpe, porque os outros depoimentos são dedicados a estes outros assuntos. Falei também com pessoas que estavam no momento do depoimento e elas descreveram assim, que Mauro Cid respondeu o que ele viu durante o governo de Jair Bolsonaro, que a Polícia Federal já tinha as perguntas prontas, tinha ali algumas informações via outras fontes, teses, são suspeitas que estavam sendo questionadas para o Mauro Cid e que ele respondeu dentro do possível a tudo, algo que a defesa já vinha falando, que ele havia respondido a todas as perguntas. Isso de fato aconteceu. Um primeiro depoimento de uma série, a gente estima, de pelo menos 10 depoimentos que ocorreram ao longo de 1 ano e meio no formato de colaboração premiada. Para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um vazamento seletivo ao ver publicada apenas esta primeira fase, esse primeiro depoimento, porque nele o Cid cita a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, como integrantes de um grupo mais radical de pessoas que seriam favoráveis à aplicação de um golpe no Brasil. Isso pegou muito mal, mas também não encontra convergência com o restante da história, já que no final, quando vem o relatório da Polícia Federal, nem Eduardo nem Michele aparecem, são citados, mas no primeiro depoimento de Mauro Cid, sim. Então, na avaliação desse núcleo bolsonarista, esta divulgação pode ter acontecido por razões políticas, porque vem na esteira daquela entrevista exclusiva concedida por Bolsonaro aqui na CNN Brasil, em que ele fala de filho e esposa como possíveis candidatos à presidência da República em 2026. Então, isso instigou os bolsonaristas, incomodou, é claro, porque você tem um extrato, uma parte de toda uma colaboração e que, claro, gera repercussões. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro com essa faceta de radical pró-golpe, apesar de discursos de defesa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas falar em golpe, isso na boca deles, isso foi tido como um ponto novo deste depoimento, ainda que, repito, não apareça no relatório final da Polícia Federal. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro já colocaram essa insatisfação em uma nota pública em que acusam o depoimento de ter sido vazado seletivamente e avaliam a possibilidade de formatar, de formalizar esse questionamento junto à Justiça. Um outro ponto de bastidor, é mais bastidor do que análise, a gente publicou no site da CNN Brasil que os aliados de Bolsonaro também interpretam, têm a sua própria visão sobre as declarações de Cid e avaliam que ali não está configurada uma organização criminosa, que no momento em que Cid descreve vários grupos com ideias diferentes, sem apontar uma centralidade, que isso não seria uma trama golpista, fruto de uma organização criminosa, mas um reflexo de várias pessoas que estavam atordoadas com o resultado das eleições de 2022, dando vitória para Lula e derrota para Bolsonaro.